Olá, você já está com a sua Bíblia nas mãos? Hoje vamos ler no livro de João, o capítulo 4, que, por sinal, é um dos capítulos que eu mais amo na Bíblia. Vamos lá? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou outra vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso lhe deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, a uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso é o Senhor maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e o seu gado? No versículo 13, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é de que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Pois bem, esse foi o encontro da mulher samaritana com o nosso Senhor Jesus. E eu gosto muito dessa frase que o Senhor usou para ela, que aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede, mas dele vai jorrar uma fonte de água viva. Quer dizer, essa pessoa, além dela não ter sede espiritual, porque as pessoas, todo mundo tem essa necessidade espiritual,
mas muitos estão secos, né? E ele diz que aquele que beber da água que ele der, quer dizer, aquele que beber da palavra, se alimentar do Espírito que ele tem dado, essa pessoa ela se torna uma fonte que jorra essa água viva, quer dizer, tem vida, vida espiritual, não só para ele, mas para todos aqueles que estão ao seu redor, que dependem dele. Vamos continuar? Do versículo 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha aqui, o Senhor estava falando das coisas espirituais e os discípulos entendendo que ele estava falando sobre comida natural. Mas desde o começo, ele estava falando com aquela mulher sobre comida e bebida espiritual. E aqui novamente, falando para os discípulos que a verdadeira comida é fazer a vontade de Deus, quer dizer, aquilo que sacia de verdade a alma dele, né? Que deixava ele com a alma saciada, era fazer a vontade de Deus. No versículo 35, vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? E eu lhe digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegra juntos e semeiam o... Perdão, vamos de novo. Às vezes dá uma roscada, né? Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. O que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o dito: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram e usufruíram do trabalho deles. Muitos samaritanos daquelas cidades creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Olha a importância de um testemunho. Um testemunho edificou uma cidade inteira. Vamos lá, ó, no 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o vimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Tudo começou com um testemunho. Ela foi e testemunhou do encontro dela com o Senhor. Você vê que a gente não leu que aquele que bebe das coisas espirituais vai se tornar uma fonte. Ela se tornou uma verdadeira fonte para ela e para outras pessoas. Ela jorrou na vida de outras pessoas. Muito lindo o testemunho dessa mulher. Você vê, às vezes, tem uma expressão que diz assim, né? Que um testemunho vale mais do que 1000 sermões. Um testemunho dela fez muitas pessoas se aproximarem de Jesus. É para isso que os milagres acontecem. Para que nós venhamos glorificar o nome de Deus. E para que as pessoas se aproximem de Cristo. Vamos continuar? No 43, depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo que ele
fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-lhe e suplicou que fosse curar o seu filho, que lhe estava à beira da morte. Vamos entender esse pedacinho aqui? Esse oficial, você lembra do primeiro milagre que a gente falou? Que o Senhor Jesus realizou numa festa de casamento? Esse oficial estava lá na festa, quando viu o milagre que o Senhor fez ali. E aí, quando ele passou por um problema, que foi a doença do filho, ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade novamente. O que ele fez? Vamos ver aqui o que ele fez. No 48. Vamos voltar no 47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Ele ainda estava a caminho e os seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou que horas que o menino tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia, da Galileia. Esse oficial do rei, ele confiou, ele pediu para Jesus: Jesus, vamos até a minha casa, o meu filho está doente. Mas o Senhor declarou sobre a vida dele: o seu filho será curado, pode ir, que ele está curado. E ele confiou na palavra. Você leu comigo aqui, E ele confiou, a resposta de Jesus: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus, no versículo 50. Olha o poder que uma pessoa tem quando ela confia na palavra de Deus. Ela recebe milagres, vive milagres impossíveis. E o mais interessante de todas as coisas, né? Você vê que as pessoas que se aproximavam de Jesus, elas acreditavam que aquilo que eles precisavam ia acontecer. E é exatamente assim. Quando a gente se aproxima de Deus, nós precisamos acreditar que aquilo que nós estamos pedindo, Ele vai realizar. Amém? Que Deus te abençoe. E até amanhã, às 11h30, nós temos um encontro com a leitura bíblica e vamos ler o livro de João, no capítulo 5. Fique com Deus e até mais.